Olá, queridos, graça e paz. Que a vida de Deus possa se manifestar na sua vida hoje. Eu quero compartilhar uma palavra aqui com você hoje. Nós temos aí o tema sobre o preparo da noiva. Eu quero ler com você no livro de 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12, que diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém? Nós sabemos, acompanhamos e vemos que a volta de Jesus se aproxima mais do que em todos os tempos. O mundo continua sendo mundo. Como assim o mundo continua sendo mundo? O Deus desse século, a cultura desse mundo, ela tende a complicar, a piorar todos os dias. E eu e você, como igreja, o que nós precisamos fazer? A Bíblia nos mostra os sinais. A Bíblia nos ensina o que nós precisamos fazer diante de tudo que estamos vivendo. O texto-chave é Mateus, que fala sobre as virgens se preparando para a chegada do Cordeiro. Quando nós nascemos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós herdamos a natureza de filhos de Deus. O mundo em si, as pessoas que não têm Jesus, que não aceitaram Jesus como Senhor da sua vida, possuem ainda uma natureza decaída por causa do pecado. Então, uma pessoa que tem uma natureza assim, para ela é comum que as coisas funcionem do jeito que está a legalização do aborto, o divórcio, dentre tantas outras coisas. Acham-se justificativas cada vez mais absurdas para justificar essas coisas, essas decisões. Mas nós, como filhos de Deus, foi plantada em nós uma natureza diferente. Então, eu comentei um dia desses, ser santo não é ser esquisito. Ser santo é ser diferente. A santidade de Deus em minha vida pode ser diferente para uma pessoa que não possui a mesma natureza. Uma natureza decaída vai se escandalizar com uma natureza de santidade. Mas todos aqueles que são chamados filhos de Deus, possuem a natureza de filhos de Deus. Então, nós não podemos nos escandalizar, nos estranhar entre nós. Precisamos conhecer o que a palavra de Deus diz sobre como funciona a nossa natureza e como funciona o fim dos tempos. Nós lemos o livro de Pedro e em 1 Pedro ele nos fala como é que nós precisamos estar preparados para o fogo ardente que há de vir. Algumas coisas aqui, de forma bem rápida, eu quero pontuar para você. Primeira coisa, ele nos ensina a esperar o sofrimento. Não é porque um sofrimento de quem merece o sofrimento porque fez alguma coisa ruim, ou como ele diz, como ladrão, como assassino, não. Mas por termos uma natureza diferente, por sermos chamados filhos de Deus.
O mundo não quer perseguir pessoas religiosas. O sistema, ele persegue pessoas justas. Então, quando nós sofremos por causa de Cristo, é desse sofrimento que Pedro está dizendo, espere isso, porque nós estamos inseridos num mundo onde a natureza caída não aceita a natureza dos filhos de Deus. Então Pedro está dizendo para nós, aceite, se conforme, virá o sofrimento. E ele continua, só que ele dá para nós uma situação, uma dica, que não é só para esperar o sofrimento, ele nos manda alegrar no sofrimento. Com a mentalidade humana, é complicado. Como é que você vai se alegrar no sofrimento? Ele começa a discorrer que esse sofrimento fala justamente por sermos diferentes, por termos a natureza do Filho de Deus, nossa comunhão com Cristo, porque Cristo sofreu, a gente também vai sofrer. E interessante que ele não fala numa substituição de sofrimento por glória. Não, ele está dizendo que sofrer por causa de Cristo gera a glória. Jesus compara com uma mulher que está para dar à luz. O bebê ali está sendo o motivo do sofrimento. Mas quando uma mulher ela gera o filho, quando ele nasce, ele é o motivo de alegria. Então, quando sofremos por causa de Cristo, precisamos entender que esse sofrimento será transformado em glória. Quem é que atua em nós? Ele diz, o Espírito de Deus. O Espírito Santo, é Ele que transforma em nós, que gera em nós a força, a alegria no sofrimento. A esperança que esse sofrimento será transformado em glória. Ele continua nos dizendo, mandando examinar a nossa vida. Como é que está a nossa vida? Como é que está hoje? Como é que você se vê como filho de Deus, como filha de Deus? Precisamos entender que a minha natureza é a natureza de filho de Deus. Jesus está às portas e precisamos nos preparar. Como é que a gente se prepara? Atentando, conhecendo a palavra de Deus. Nos informando como devemos esperar, qual a esperança que deve estar no nosso coração. Pedro, ele nos ensina a nos entregar a Deus. Ele diz, quem sofre, para nós, que quem sofre dentro da vontade de Deus, precisa se entregar aos cuidados de Deus. Então, isso não é somente um dia, somente quando você está passando uma situação difícil. Mas Pedro nos ensina isso como uma atitude constante. Precisamos todos os dias, diante do sofrimento, diante da perseguição, por termos uma natureza diferente, nos entregar ao cuidado de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas querem um evangelho que se encaixe dentro das suas propostas. Se ela está num lugar onde ela não é satisfeita, suas vontades não são realizadas, ela procura sair para outro lugar e ainda diz assim, eu quero um evangelho que fale verdadeiramente sobre Deus. Não, na verdade ela está querendo uma coisa que se encaixe à sua natureza, que ela não quer mudar, não quer ser confrontado. Então quer um evangelho que se encaixe dentro da sua proposta. Mas o verdadeiro evangelho não é esse. O verdadeiro evangelho é aquele onde nós obedecemos a palavra de Deus, nós nos enquadramos à palavra de Deus e não a palavra de Deus tem que se enquadrar à nossa forma de agir e de pensar. Por quê? Porque nós temos uma natureza diferente. A nossa natureza é a natureza dos filhos de Deus. E porque nós temos a esperança que Cristo há de voltar, que Cristo está voltando, nós estamos nos preparando. A cada dia mais está difícil. Por isso que Pedro diz que a gente tem que se preparar para o fogo ardente, para a perseguição. Eu creio num grande avivamento, eu creio. Mas eu creio que esse grande avivamento virá debaixo de perseguição. Foi assim em toda a história. A gente olha o livro de Atos, a gente vê que foi assim. Então, Jesus está às portas, mas eu e você precisamos estar agindo de acordo com a natureza de filhos de Deus. Que o Senhor Jesus venha sobre a sua vida hoje.
Que você possa receber essa palavra. E você não se conformar, não se escandalizar quando as pessoas que estão ao seu redor, que não possuem a mesma natureza de filho de Deus que você, começarem a estranhar o seu jeito de agir. Você é diferente, você é filho de Deus. E a nossa missão aqui é esperar a volta de Jesus. E se tivermos que sofrer por causa dele, nós sofreremos. Nós nos alegraremos no sofrimento, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E juntos nós vamos viver a gloriosa volta de Jesus. Vamos estar com o Senhor. Então vamos nos preparar. Prepara-te, ó noiva. Prepara-te, igreja, porque Jesus está voltando. Deus abençoe a sua vida. Amém.